Bom dia! Você está no ABC da Notícia, o programa que traduz fatos, notícias que estão fazendo parte do debate nacional e, às vezes, por algum motivo, você não está entendendo muito bem. Aqui a gente não deixa escapar nada. Nós falamos simples, destrinchamos assuntos que parecem complicados. Eu sou Maria Cristina Poli e sempre na companhia do jornalista e especialista em educação, Alexandre Sayad. Bom dia, Alê. Bom dia, Cris. Obrigado. Hoje nós vamos falar sobre maconha para uso medicinal no Brasil. Por que sim, por que não? Muita gente duvida disso ou questiona como o assunto é tratado. Existem evidências científicas de que a maconha, na verdade, uma substância extraída dela, chamada canabidiol, traz benefícios no tratamento de algumas doenças. Mas a gente está aqui para isso, para ouvir os dois lados, entender por que desde 2015 um projeto de lei que regulamentaria esta atividade de plantio e produção no Brasil não anda lá no Congresso Nacional. E sabe o que acontece quando não anda? Os produtos importados são vendidos a preços proibitivos para quem pode comprar. Quem não pode, recorre à justiça para conseguir pelo SUS. A Anvisa já autorizou a importação de 8 produtos à base de cannabis. Nós convidamos a médica Carolina Nossetti, coordenadora internacional da Academia Americana de Canabinoides, membro do laboratório também de dor da Unicamp, e o médico psiquiatra José Gallucci, da Universidade de São Paulo. Professora Carolina, vai se comprovando a utilização com eficiência desses medicamentos, né? Existem evidências científicas de que a maconha, na verdade, uma substância extraída dela, chamada canabidiol, traz benefícios no tratamento de algumas doenças. E a gente sabe também que o projeto que está lá desde 2015 no Congresso Nacional, que regulamentaria esta atividade de plantio e produção aqui no Brasil, não anda. E eu gostaria de saber por que isso não acontece, qual a informação que a senhora tem sobre isso. Os produtos importados são vendidos a preços proibitivos para quem pode, claro, quem não pode recorre à justiça para conseguir pelo SUS esses medicamentos. Por outro lado, a Anvisa já autorizou a importação pelo menos de 8 produtos à base de cannabis. E por que a gente vive essa situação, professora? Essa é uma dúvida, considerando que o Conselho Federal de Medicina fez uma publicação onde ele trouxe as evidências conclusivas do uso dos canabinoides em dor em adultos, espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular, náuseas e vômitos para tratar efeitos colaterais de quimioterápicos, e temos hoje um produto registrado nos Estados Unidos para o tratamento de epilepsia. Então já temos evidências conclusivas, tanto pelo CFM quanto pelo FDA. E no Brasil, a gente tem um medicamento na farmácia que tem mais THC que CBD, que é o Mevatil, usado para esclerose múltipla, e cerca de 20 produtos derivados de cannabis sendo comercializados, com quantidades variadas de CBD, THC e outros canabinoides. Dos produtos importados, mais de 200 marcas já estão disponíveis. Na produção nacional, temos 4 associações que têm uma proteção legal, e uma delas para 34 mil pacientes. Então, hoje já é uma realidade. A Anvisa, o CFM e o FDA têm alinhamento em certas indicações. Está em tramitação ainda na Câmara dos Deputados, foi aprovado em comissão especial, o PL 399 de 2015, deveria ter sido enviado para o Senado, que era uma parte esperada do rito, mas o presidente da Câmara segurou por meio de uma manobra regulamentar. Então, estão de acordo os membros da comissão especial, por isso que passou pela comissão, foi aprovado, mas fica a dúvida se o próprio CFM indica uma lista de condições onde há evidências conclusivas do uso FM, só para o nosso público acompanhar o raciocínio aqui, doutora Carolina. O Conselho Federal de Medicina é um órgão que regulamenta esse cuidado dos pacientes,
e a carreira médica, inclusive seria o responsável por estruturar que a gente possa ter uma melhor prática da nossa, da nossa profissão, de forma então, ética. Então, a gente tem o Conselho Federal de Medicina, como você acabou de explicar, a gente tem a Anvisa, que cuida da nossa saúde do ponto de vista dos medicamentos que circulam no nosso país, quer dizer, o que a gente pode ou não pode consumir, também favorável a esse tipo de produto. Então, por favor, prossiga. Sim. Desculpa interromper, só para o público acompanhar o raciocínio. Claro. Então, uma questão que foi levantada é com relação aos preços. Realmente, o medicamento com uso de canabinoides, que é o que está registrado na Anvisa, o Mevatil, é fora dos padrões para as pessoas conseguirem investir. Os produtos importantes têm valor reduzido continuamente, melhorando assim o acesso aos produtos. E as associações de pacientes têm produtos com valor mais acessível e que podem ser obtidos de forma legalizada, haja visto que essas associações, quatro delas, têm uma medida legal que as protege e que as permite fazer o cultivo e a distribuição no Brasil. Com relação à política, avançamos, mas considerando um ano de eleição, eu acho que é um pouco complicado a gente ver um avanço ainda maior. Mas a gente tem a sinalização da aprovação do uso dos canabinoides por meio da Comissão Especial do PL 399 de 2015, que aconteceu depois de 18 meses de discussões profundas sobre o tema, trazendo pessoas diferentes do ecossistema, médicos, advogados, pacientes e associações para discutir e entender aonde a gente tem segurança para essa indicação e aonde a gente tem efetividade na prescrição e na inclusão dessa terapia na conduta médica. Eu gostaria agora de ouvir o professor, o que o senhor pensa sobre esse assunto, porque parece que o senhor tem alguma ressalva com relação à distribuição, ao acesso a esse tipo de medicação. Qual a sua opinião sobre o uso do canabidiol, professor? Na verdade, não tenho nenhuma restrição ao acesso ao canabidiol. E acho que o trabalho no Brasil é uma referência em pesquisa em canabidiol. Grupos como o da Unicamp, da USP de Ribeirão Preto são referências em produzir conhecimentos sólidos sobre o canabidiol e a sua eficácia em afecções, como a professora Carolina colocou, bem determinadas, que já estão com conhecimento científico relativamente consolidado. Então, algumas síndromes epiléticas, espasticidade de esclerose múltipla, anorexia em pacientes portadores de HIV ou doença da AIDS, em portadores de dor crônica. Agora, o que eu acho que... Qual é o detalhe aí? O detalhe nós estamos falando de um produto dentre centenas de produtos, de substâncias que existem dentro da cannabis, da maconha. Quando a gente abre a porta para simplesmente entender que, ou usar um paralelo de que toda a maconha fumada, por exemplo, a cannabis fumada, vai oferecer só esse produto, a gente não está oferecendo uma informação correta para a população. E a maconha fumada, ela oferece riscos à saúde. Essa é a questão. Então a população tem que entender que existe um conflito aqui entre a necessidade das pessoas de receberem o tratamento com canabidiol para os seus problemas e um problema mercadológico que envolve custo, aprovação e oferta, né, para que isso chegue na população. Cortar caminhos e dizer que então vamos produzir, todo mundo vai produzir, plantar cannabis em casa ou produzir a sua cannabis, ao meu ver, é um problema grave de saúde pública. Por quê? Porque existe uma consequência do ponto de vista de efeitos adversos e não se discute essas questões. Quais são como todo medicamento, os produtos derivados da cannabis também têm efeitos adversos.
e a população tem que ser explicada e informada de quais são esses efeitos. É essa a questão. Não é uma questão de ser a favor ou contra. A ciência está aí e ela vem demonstrando para quais as funções do canabidiol vai servir e para quais não. Né? Então é nesse sentido. Então, quando a gente fala em maconha medicinal, a gente está dando uma informação, ao meu ver, incorreta. A professora Carolina colocou muito bem, ela usou o termo canabinoides, são derivados da planta. A planta em si tem mais de 500 substâncias, e algumas são nocivas à saúde. O uso de cannabis fumada, assim como o uso do álcool, assim como o uso do tabaco, ele é nocivo à saúde. Certo. Então nós precisamos separar essas coisas para a população entender. Existe muita confusão, não é simplesmente pegar uma planta, fazer um cigarro e fumar. Tem um trabalho sério, pesquisa, exato, conhecimento acumulado. Alexandre. Doutora Carolina e doutor José, até puxando esse assunto interessante que o doutor José trouxe, quer dizer, existe uma questão moral na sociedade com o uso do canabidiol, enfim, mesmo não considerando a maconha fumada, né? Quer dizer, a moral é uma coisa estranha, né? Porque ela é uma nuvem que fica assim pairando na sociedade e a gente não sabe muito de onde ela vem, né? Ela ofusca as visões, né? Agora, a gente sabe que a mídia tem um papel em desconstruir mitos, né, em renovar morais, assim. E vocês dois são dois doutores, dois médicos que estão na mídia se expondo, não só nesse momento, mas em outros programas, defendendo seus pontos de vista. Quer dizer, vocês estão fazendo um trabalho que, na minha opinião, é excelente para um acadêmico, que é dialogar com a sociedade, né, fundamental, além do trabalho do laboratório, dialogar com a sociedade. A gente sabe que substâncias menos, quer dizer, sem nenhum benefício, como era o tabaco e as 5.700 produtos químicos que tem dentro de um cigarro, foram glamourizados pelo cinema. A gente até fez aqui um programa especial sobre cigarro eletrônico. Quer dizer, o cinema ajudou a legitimar um hábito que não tinha nada de saudável, né? A legitimar uma substância que não tinha nada de saudável. Agora a gente está diante de uma substância ativa que tem muitos benefícios, que estão sendo comprovados cientificamente no decorrer do tempo, e ao mesmo tempo essa moral parece que não penetra. Quer dizer, na opinião de vocês, a pergunta é a seguinte: o que a gente precisa na mídia e no debate público abordar, ou qual é a estratégia que a gente precisa ter para que o canabidiol não fique preso a um assunto de maconheiro, é isso? A um assunto ligado somente ao tráfico, ou somente a uma questão de uma quebra da lei, e não jogar em favor de muita gente que se beneficia com o uso desse medicamento já no Brasil. Quer dizer, qual o papel de vocês e da mídia nesse aspecto? Pode começar a doutora Carolina, depois o doutor José. Primeiro, informação. E a gente está aqui falando sobre canabinoides, não só sobre o CBD. E isso é o CFM falando, é o nosso Conselho de Medicina dizendo que o THC tem sim o seu potencial descrito na dor, na espasticidade da esclerose múltipla, náuseas e vômitos, e isso é informação que as pessoas não estão conversando. A gente ainda está discutindo CBD, isso é 10 anos atrás, quando a gente já passou dessa época. Um outro ponto é que temos um produto rico em THC sendo vendido nas farmácias, e é um produto de planta, a planta inteira. Claro que eles conseguem filtrar e a quantidade dos outros componentes é menor, mas existem componentes com potencial terapêutico que pode melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, a gente está falando dessas associações de pacientes, uma delas com 34 mil pacientes, com visitações da Anvisa, com farmacêuticos responsáveis e profissionais que estão ali, e é um produto de planta e que tem a sua segurança bem determinada. Inclusive, a organização, as Nações Unidas e a Organização Mundial de Saúde têm ações nisso, e a Organização Mundial de Saúde menciona que produtos com até 0,2% de THC rico em CBD têm segurança comprovada e não tem tolerância ou dependência. Então, não é só o CBD. Eu acho que primeiro vale a pena a gente tirar esse estigma.
Um outro ponto é que ninguém está falando de fumar nada, gente. A gente está falando aqui de uma terapia. Então, o uso oral, lembrar, né, os pacientes que, quando a gente trata de cannabis para fins medicinais, por que eu falo cannabis, não só canabinoides? Porque tem 34, desculpa, pelo menos 34 mil pacientes hoje usando cannabis derivada da planta, né, os canabinoides derivados da planta. Isso a gente não pode negligenciar. Então, é o uso oral, o uso intranasal, o uso tópico. Tem pacientes que usam a via retal e outras vias, por exemplo, vaginal, em casos de cólica, isso não no Brasil, apesar da gente poder importar óvulos para o tratamento de dor. Dor é uma das indicações ou uma das áreas que a gente já tem bastante robustez de artigos científicos, e o THC é essencial para o tratamento de algumas condições. Na síndrome de Tourette, por exemplo, a gente vê que o THC tem respostas muito melhores do que o CBD. Mas por que a gente está falando CBD, THC, quando a gente tem uma planta toda? Por que é importante a gente falar da planta toda? Porque estudos indicam que quando a gente usa a planta como um todo, não estou falando na forma fumada, mas na forma via oral, a gente tem uma segurança maior e a gente tem uma efetividade maior, então a gente precisa de menos produto. Considerando os valores que precisam ser investidos, isso também não pode ser, essa informação não pode ser negligenciada. Então, eu não sei o porquê que essa pauta não avança além de uma questão política, porque se politizou esse tema, mas a gente precisa conversar, porque é uma questão de saúde pública, sim. Se a gente consegue diminuir os alopáticos, por exemplo, os opioides, a gente sabe que a gente vai trazer uma melhor qualidade de vida para esses pacientes. Então, por que não falar mais sobre esse assunto? Eu, como professor, tenho essa missão, né, de escrever os pontos. Eu estava conversando com o professor antes da gente começar, eu admiro muito a ação dele na ECT, né, que é a área dele, na terapia eletroconvulsiva, que tem também um grande estigma, mas tem três indicações onde a gente vê uma resposta positiva, apesar dos efeitos colaterais. Não é que não tem efeitos colaterais, como a gente tem, por exemplo, na terapia eletroconvulsiva, mas os benefícios vão ser maiores do que os riscos relacionados aos efeitos colaterais, e as pessoas estão sofrendo à toa. São pessoas que não têm uma condição que tem uma robustez maior, com uma dor e espasticidade, o vômito ou a epilepsia, mas que a gente tem uma quantidade reduzida, mas que na prática clínica a gente observa um potencial de melhora, e é a decisão do paciente e do médico, se vai ser usado para o autismo, para a ansiedade, para a insônia, para a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, fibromialgia, endometriose, psoríase. Não é robustez, não tem a robustez, mas existe a bioética que protege o médico e o paciente nessa tomada de decisão. É importante a gente lembrar que a ciência já está comprovando por A mais B que o canabidiol ajuda no tratamento aí de várias doenças, que é um trabalho sério, que envolve muita pesquisa, conhecimento acumulado, como a gente falou. Quase todos os países aqui da América Latina estão mais adiantados que a gente em relação à regulamentação da cannabis: Uruguai, Colômbia, México, Argentina, Paraguai, por exemplo. Então, assim, eu acho que aqui hoje, nessa manhã, o que a gente está conversando e tentando entender, inclusive com alguns pontos que o professor Gallucci está aqui levantando, que a gente tem que discutir, considerar e tentar elucidar também, mas eu acho que o principal, eu não sei você, Alexandre, eu acho que é o que essa caixa preta lá do Congresso, por que isso não anda, por que a gente não regulamenta isso, que significa, no final, a gente ter medicação mais barata, porque se existe um temor do tráfico, porque isso é maconha e não sei o quê, você regulamenta, você fiscaliza, porque tantos outros medicamentos também vêm do plantio, vêm da cultura de tantas outras plantas, enfim. Professor Gallucci, é sua vez agora de falar, senão a gente não deixa aqui, todo mundo é muito empolgado com o assunto. Imagina, é um tema muito rico. E eu concordo em gênero, número e grau com o que colocou a professora Carolina. E a gente precisa separar o que é saúde pública do que é a parte de
criminalizar o uso e o tráfico, são coisas completamente diferentes. E o Brasil, infelizmente, é um país conservador, né, nesse quesito, né? Se a gente caminhar hoje pela Europa, porque a Carolina está em Portugal, a gente estava conversando nos bastidores antes de começar, mas você vai para o Canadá, onde eu estive recentemente, existe toda uma regulamentação no sentido de se descriminalizar o uso, facilitando inclusive o acesso para que as pessoas possam pesquisar melhor a substância. Quando a gente limita muito, como a gente faz no Brasil, fica difícil fazer pesquisa e entender o que é bom, o que não é, o que funciona, o que não funciona, quais são os riscos. Tem duas coisas que eu quero pontuar que eu acho que são um pouco diferentes. Eu acho que, primeiro, informação é fundamental, né? Eu acho que, como houve o glamour do tabaco, eu acho que existe também uma glamourização, não de pesquisas de canabidiol e THC, mas uma glamourização da maconha, como algo necessariamente menos nocivo ou mais seguro. Estou falando da maconha, de novo, planta, não estou falando de pesquisa. Tá? E hoje a gente sabe que qualquer jovem ou adolescente tem acesso, mesmo sendo proibido no Brasil, a hora que quiser a maconha. E o impacto disso no desenvolvimento do sistema nervoso central de crianças e adolescentes existe, é real e precisa ser discutido. Então também não é uma questão de a gente achar que simplesmente a gente glamorizou o tabaco e não glamorizamos a maconha porque ela não é nociva. Existem riscos do consumo da maconha. O que a doutora Ana Carolina está discutindo é uma coisa completamente diferente. Ela está discutindo ciência, ela está discutindo aplicações práticas, com dose, com segurança. Mas para a gente saber e informar, a gente precisa regulamentar. Para a gente regulamentar, a gente precisa, vou usar o termo que ela usou aqui, sair fora da caixa, no sentido de se despir de preconceitos em relação à maconha. Então, e aí ser transparente. O que eu vejo hoje é que a gente tem um descompasso. A gente tem um mercado, de um lado, hoje 40% dos produtos à base de cannabis são vendidos online. É um mercado que mobiliza 4,5 bilhões de dólares todo ano. Isso deve chegar a 25 bilhões de dólares daqui a 5 anos. Então existe um mercado que não está regulamentado. E esse mercado ele vai acontecer, ele está acontecendo, gostemos ou não. Então se a gente não regulamentar e não for transparente no para que serve, para que funciona, para que não funciona, quais são os riscos, que dose devemos usar, simplesmente o que vai acontecer é que as pessoas eventualmente vão criar um mercado paralelo e vão se expor a riscos eventualmente desnecessários. Então, nesse sentido, eu acho que sim, que a gente deve debater e caminhar para uma regulamentação para que quem precise tenha acesso ao produto, que seja submetido ao crivo científico e, uma vez demonstrada a eficácia, como a gente já sabe que está demonstrada para situações que nós citamos aqui, as pessoas tenham acesso. Por que só para a doutora Carolina colocou, por que eu citei da maconha fumada e tal? Porque recentemente houve, via judicial, a autorização para que famílias plantem a maconha para consumo pessoal, né? E eu acho isso um caminho perigoso. E é o caminho que vai acontecer se a gente não tiver a cabeça aberta para regulamentar de uma maneira adequada. Tá? Então a gente tem dados confiáveis, mostrando uma eficácia para situações específicas, mas isso não quer dizer que o produto, seja ele fumado ou não, vai ser uma panaceia para qualquer coisa. E nós estamos vendo isso. Hoje, os pacientes chegam no consultório
com problemas que não têm indicação para usar nem THC nem CBD, mas eles querem usar. Então, a gente precisa separar isso através da informação. Sim. O senhor falou em mercado, né? E aí vem uma questão. A gente fala muito do mercado do comércio, né? E que cresce, que, enfim, na Califórnia o comércio explodiu, no Uruguai explodiu depois de uma certa regulação. Agora, me questiona um pouco a plantação, né? O senhor trouxe a questão, é uma planta, é um fitoterápico no fim, né? O mercado, o agronegócio teria interesse quer dizer, eu não vejo uma movimentação, eu acho que ainda esbarra na questão da moral, quer dizer, tem muita gente que vai ganhar muito dinheiro plantando cannabis sativa se isso tiver uma regulamentação devida, né? Como, doutora Carolina, você enxerga isso? Alexandre, eles já estão interessados. Eu fui chamada para uma audiência pública na Câmara dos Deputados, organizada pela bancada ruralista, a bancada agro, e eu fiquei impressionada com o alto nível de discussão dos participantes da mesa. Estavam lá também representantes do Ministério da Saúde, da Polícia Federal, da Embrapa, da Universidade Federal de Viçosa e um representante da OAB Nacional. Isso mostra que sim, existe um interesse. O crescimento composto acumulado da cannabis como commodity é gritante, traz assim, a urgência dessa discussão, porque quem trabalha com cultivo fora do Brasil entende que isso tem um retorno financeiro claro. E durante essa audiência pública, o presidente, que é um dos líderes da bancada ruralista, contou que ele fazia tráfico internacional de cannabis, porque ele ia até o Uruguai a cada X semanas e trazia para algumas pessoas que ele conhecia. Então, eu achei isso fora de, assim, inesperadíssimo, mas eles entendem sim, por isso que eles fizeram a audiência pública, e não foi uma audiência pública para trazer questões de discussão rasa, ou se deve ou não deve. Já se começou a mesa entendendo que sim, que existe um potencial terapêutico já bem descrito, mas além disso, a cannabis também é commodity, inclusive pelo Farm Bill americano, é vendida em todos os estados americanos. Mitch McConnell, que é o líder dos republicanos nos Estados Unidos, é dono de terras que produzem cânhamo nos Estados Unidos. Então, eles já entenderam que são mais de 25 mil produtos que podem ser produzidos com o uso da cannabis, de combustível a partes de carro, além de comida para gado, indústria têxtil e outras. Verdade. Tem vários fundos já organizados esperando o momento para poder começar o negócio aqui no Brasil. É isso mesmo. E também tem fundos como XP e outros que BTG. têm já carteiras, BTG também, que já tem carteiras direcionadas para esse tipo de investimento. Sim. Então já é uma realidade, certamente. Eu vi uma questão que eu achei maravilhosa da endocannabinoide, quer dizer, isso para mim foi uma descoberta, assim, eu aprendi quando eu li uma entrevista tua sobre isso. Quer dizer, a gente produz no corpo também princípios da canabinoide que se conectam num sistema chave-fechadura com outros que a gente pode consumir externamente. Pelo que eu entendi é isso, quer dizer, o nosso organismo já produz, em algumas, você citou, salvo engano, nessa entrevista, até o leite materno como uma das substâncias onde há princípios do canabinoide no corpo humano, né? Se você puder, assim, in a nutshell, quer dizer, numa cápsula, resumir para a gente isso, seria muito interessante entender isso. Tá sem o áudio dela. O sistema endocannabinoide é um sistema fisiológico que tem como principal objetivo a homeostase, que é o equilíbrio do nosso corpo. É um sistema que ele tem uma correlação com outros sistemas fisiológicos e pode modular esses outros sistemas. O sistema é chave e fechadura, porque no nosso corpo a gente tem receptores, que são as fechaduras, e também as chaves, que são os endocannabinoides. Os receptores, eles podem se conectar
com os endocannabinoides ou com os fitocannabinoides, que são os canabinoides provenientes da planta, e também com os canabinoides sintéticos. Então, esse é um sistema que, se a gente considerar, por exemplo, o nosso corpo como uma banda, então o violino seria o sistema imunológico, a bateria sistema neurológico. A gente tem um maestro dessa banda que está lá falando mais sistema imunológico, menos sistema neurológico. Isso tende a uma modulação, um equilíbrio do corpo. E é por isso que não há morte por overdose de cannabis in natura, porque no nosso centro respiratório, por produzirmos os canabinoides no nosso corpo, não temos receptores, então a gente não tem a morte por essa via. A cannabis, segundo o DEA, não há nenhuma morte documentada pelo uso da cannabis in natura. A gente tem morte por excesso de tomar água, a gente tem morte por dipirona, a gente tem morte por banana, mas a gente não tem morte hoje documentada com o uso de cannabis in natura. E o sistema endocannabinoide é um sistema que visa o equilíbrio do corpo e que, quando estamos doentes, é o que a gente precisa, reequilibrar o nosso corpo. Tem pacientes que têm um aumento de apetite, tem pacientes que têm diminuição do apetite e o sistema ele tende a regularizar. A mesma coisa acontece com o sistema imunológico. Tem pacientes que estão com o sistema muito ativo ou pouco ativo e os canabinoides podem também trazer ao equilíbrio. Então, esse é o nosso sistema descoberto há anos, não está nos livros de medicina ainda, apesar de um livro famoso de farmacologia, o Rengendale, já está lá descrito num capítulo o sistema endocannabinoide. Está faltando o nosso Conselho Federal de Medicina atuar, né, não só pelos pacientes, mas também com os médicos, para a gente tenha isso incorporado na nossa educação médica. Afinal, os pacientes hoje estão sabendo mais do sistema endocannabinoide do que os próprios médicos. Perfeito. Doutor José, trazendo o lado da psiquiatria aqui, Polly, vou até expor aqui algumas questões que eu vi. Eu vi a maconha fumada no uso de certas pessoas despertar depressão, despertar às vezes distúrbios bipolares na maior parte das vezes, assim. Quer dizer, o que se ativa aí quando se consome uma maconha, muitas vezes, estou falando da maconha fumada, daquela que você trouxe, né, a maconha fumada sem nenhuma intencionalidade medicinal, ela é recreativa, quer dizer, o que se ativa, ou no que se mexe aí quando uma pessoa tem alguma fragilidade já em alguma área psíquica e isso pode desequilibrar? Essa pergunta é bem importante, porque eu acho legal trazer isso em função da transparência, né? Então a gente está falando do sistema endocannabinoide, benefícios, mas vamos lá. A cannabis fumada, primeiro, ela varia em graus em relação à concentração de THC. E é a concentração do THC que determina o risco para o desenvolvimento de algumas afecções mentais quando você fuma a maconha. Particularmente, na primeira infância, adolescência, até os 20 anos de idade, é um período muito vulnerável em termos de formação de sinapses e podas sinápticas e maturação do sistema nervoso central. Então, nessa faixa etária, o risco para desenvolver problemas usando a maconha fumada é maior do que uma pessoa, por exemplo, mais velha, de 30 a 40 anos, que vá experimentar ou fumar maconha. Então, isso é importante separar. Idades diferentes conferem riscos diferentes. A maconha fumada, ela é fator de risco para o desenvolvimento não de transtorno bipolar, mas de psicose. Isso está bem determinado, publicado. Pessoas que têm mutação para um gene chamado AK1, e a gente não sabe exatamente qual é a prevalência desse gene na população, elas têm uma chance muito maior de ficarem ou desenvolverem psicoses ao fumar maconha. Esse efeito, ele pode ou não ser dose dependente, mas tem paciente que fuma uma vez e fica psicótico. O uso prolongado da cannabis fumada tem um efeito cognitivo de lentificação de raciocínio em muitos pacientes. E
o uso fumado prolongado pode levar a uma síndrome chamada síndrome amotivacional. A pessoa vai perdendo desinteresse e motivação para desenvolver as coisas que normalmente ela desenvolveria ao longo da vida. Então, por exemplo, no desempenho escolar, no desempenho profissional. Por isso que é muito importante trazer os benefícios do que a gente chama da ciência da cannabis, ou dos canabinoides, e os riscos para a saúde pública e mental do uso da maconha fumada. Lembrando, a maconha fumada ela também confere os mesmos riscos que outras substâncias fumadas. Tabaco de corda, tabaco comprado na padaria, cigarros, tanto do ponto de vista pulmonar, quanto do ponto de vista cardíaco. Tá? Então, o mesmo risco de desenvolvimento de problemas pulmonares, cardiovasculares que o tabaco traz, a maconha fumada também traz. Então, de novo, é importante separar uma coisa da outra, para que as pessoas não achem que simplesmente porque no nosso sistema nervoso central existe, e de fato existe, o sistema endocannabinoide, isso quer dizer que não há riscos em fumar maconha. Há riscos. O nosso sistema nervoso central também tem sistemas e receptores opioides, que são mais nocivos até do que do ponto de vista médico, né, em termos de risco de overdose, do que os canabinoides. Então, precisa tomar cuidado e separar essas coisas. Isso. E ser transparente com a prevenção dos riscos. Professor, eu gostaria aqui de ouvir também a professora, eu gostaria de ir caminhando para o final da nossa edição de hoje, eu gostaria de ouvir a professora Carolina e também depois o senhor, com relação à produção da cannabis para uso medicinal. A gente tem informação, por exemplo, até gostaria de confirmar, que na Tailândia, hoje, que é um país que a gente sabe que tinha pouquíssima tolerância no cultivo de cannabis, que levava à prisão, a gente sabe disso, e hoje até o próprio governo distribui mudas da planta entre a população e estimula a troca entre essas culturas, entre os agricultores. Parece que o mesmo acontece no Líbano. E, enfim, são informações que eu gostaria até de conferir. Com relação ao Brasil, o que seria uma maneira segura de a gente ter esse cultivo para valer, que seja uma forma que não seja ali aquele cultivo de fundo de quintal, que o pessoal vai lá, faz a sua planta, faz o seu cigarro, que corra um risco aí de fumar e ter um ataque de esquizofrenia, sei lá o que são esses medos aí que a psiquiatria tem com relação ao consumo do cigarro de maconha, etc. e tal. Qual seria uma medida que a gente está atrasadíssima com ela, de fazer essa ação, de começar a produzir, de fazer esse cultivo, de ter essa produção da maconha, da cannabis, como é conhecida também, para o uso medicinal? Bom, primeiro um projeto de lei que passe. O projeto de lei 399 de 2015 tem esse potencial, ainda está na Câmara, então eu acho que é uma possibilidade real, um pouco mais distante agora que a gente está perto da eleição. E não são só esses países que permitem a cannabis como um todo, não só uma partinha dessa planta, mas Israel, a quantidade de prêmio Nobel que tem esse país. São pessoas que fizeram um centro nacional de cannabis, medindo possibilidade de efeito colateral e os benefícios que a gente já sabe dessa planta, assim como é no Canadá, e em dezenas dos países que já permitiram o cultivo dessa. A gente precisa de um projeto de lei que passe no Senado e na Câmara dos Deputados. Sem isso, a gente não consegue ir para frente. E, assim, focar no uso medicinal. A gente sabe, como o professor José mencionou, existem efeitos colaterais. Ninguém está falando que não é por isso que o médico precisa estar envolvido nisso, a equipe multidisciplinar precisa estar envolvida nisso. E a forma fumada não é a mais recomendada ou a vaporizada, mas em Israel a gente tem estudos onde dentro de hospital a gente vê benefícios do uso da cannabis vaporizada para dor oncológica. E aí é direitos humanos
para os pacientes. Se é um paciente oncológico com dor e os opioides via via oral dos canabinoides não é suficiente, e se esse paciente tem um benefício com a forma vaporizada, essa é uma decisão deste paciente com o seu médico. É um direito constitucional, inclusive, que ele tem, e que nenhum médico pode colocar a mão nisso, porque a decisão inicial é do paciente. Então, sem um projeto de lei, a gente não consegue ir para frente. E existe, sim, diferentes países que estão avançando, a gente precisa sempre conscientizar a população, como o professor José falou, não é sem risco, não tem como romantizar ou glamorizar uma terapia, a gente precisa olhar isso de uma forma científica e medir os efeitos colaterais e os benefícios de colocar na balança. Sem uma regulamentação estruturada, isso não vai acontecer. Eu não acho que fazer em casa é a melhor forma, mas e quem não tem dinheiro para importar? Quem não tem dinheiro para comprar na farmácia? Quem não tem dinheiro para comprar na associação e quer fazer em casa? Então, isso a Constituição resolve. Se o paciente conseguiu esse direito na justiça, ele vai fazer porque ele precisa, ele não vai deixar de usar cannabis porque ele não tem dinheiro para comprar esse produto. Mas é possível fazer o plantio, fazer a produção e processar em casa com segurança? Essa é a pergunta, essa é a questão dele, pelo que eu entendi. Entendi. Olha, existe a possibilidade de fazer isso de forma segura quando o paciente é bem orientado. É o ideal? Não é o ideal. O ideal seria uma empresa, uma farmácia Vivo, alguma estrutura, uma entidade que saiba fazer isso de uma forma melhor estruturada. Agora, não é ciência de foguete fazer essa planta em casa. É difícil. Se for plantar tomate na sua casa, vai ser difícil também. E por isso que não é o ideal, mas para alguns pacientes é melhor ter com uma baixa qualidade e com desafio de acesso do que não ter terapia nenhuma e ficar sem respostas. 40% dos pacientes psiquiátricos têm dificuldades de efetividade na sua terapia. E esses pacientes, esses 30%, 40% vão ficar sem terapia, e existe um direito constitucional à saúde e ao bem-estar. Os habeas corpus, quase 300 agora, estão aí exatamente porque os pacientes não conseguem fazer o consumo ou a aquisição por meio da farmácia ou importação. E eles estão obtendo esse direito. Agora, se regulamenta, como a gente está falando aqui, aí cai essa necessidade brutalmente, porque ninguém quer ficar, nem é todo mundo que tem esse tempo de ficar cultivando planta em casa, mas se não tem dinheiro, eles vão atrás dessa via certamente, eles precisam ter acesso, a gente precisa ter acesso. E as farmácias vivas do SUS, que estão incluídas no projeto de lei 399 de 2015, seriam uma solução. Um trabalho feito pela senadora Mara Gabrilli, por meio do Data Senado, observou que 79% dos brasileiros apoiam a distribuição de cannabis pelo SUS. Então, isso já é um indicativo. A farmácia viva tem a estrutura que precisa para cultivar hoje de forma com qualidade, e a gente só precisa passar esse projeto de lei para que o acesso seja democratizado hoje no Brasil. Professor Galute. Eu acho, gente, que isso é uma questão de tempo. Ainda que o Brasil seja um país conservador, isso vai passar mais cedo ou mais tarde. Essa não é, de verdade, a minha preocupação atual. A minha preocupação é que a gente seja transparente. Então, se o paciente tem o direito de plantar em casa, e a legislação assim permitir, e eu espero que um dia permita, eu não sou proibicionista, ele tem que saber dos riscos. E a gente fala pouco dos riscos e muito dos benefícios. Na área de saúde mental, não há nenhuma aprovação para derivados de cannabis, para nenhuma afecção mental pelo FDA ou pela Anvisa ainda. Então, a ciência da cannabis, ela caminha numa velocidade diferente do mercado. O mercado está muito mais rápido do que a ciência, porque há outros interesses por trás, inclusive não relacionados à medicina. Ok, não tem problema nenhum isso. Mas a ciência, ela tem que ser seguida à risca. Então, não adianta a gente dizer que o cannabis funciona para depressão e ansiedade, porque não há evidências nesse sentido robustas e não há aprovação de FDA e Anvisa para essas aplicações. De novo, a gente falou de epilepsia, anorexia, dor crônica, mas eu sinto também que há uma rápida ampliação do uso como se fosse uma espécie de panaceia, gente. Não é. Então, cuidado, porque ainda que hajam evidências, o conhecimento científico se constrói por etapas. E os consensos determinam
através das aprovações das agências regulatórias, o que de fato está aprovado e não está. Então não há nenhum derivado de cannabis aprovado nem para depressão, nem para psicose e nem para ansiedade ainda. Espero que um dia venha a serem aprovados. Mas nós precisamos de evidência. O Grupo de Ribeirão tem uma evidência muito boa para a ansiedade social, por exemplo. Mas isso precisa ser replicado. Então, nós estamos construindo conhecimento e não podemos pular etapas e achar que, não, então, para tudo é ótimo, maravilhoso, não tem risco. Não. É muito bom para algumas situações, estamos entendendo para outras e, para quem não tiver acesso e se for permitido plantar em casa, essa pessoa precisa saber quais são os riscos de consumir maconha plantada em casa e fumada. É diferente de um paciente oncológico dentro do hospital. Ali é um uso com evidência e com passivo, porque nada mais tem funcionado para esse paciente. São cenários diferentes. Para epilepsia, são epilepsias graves. Canabidiol, CBD, ele não funciona para qualquer epilepsia. Eu trabalho com epilepsia, atendo paciente com epilepsia há 20 anos. Vários pacientes com epilepsia não se beneficiam do CBD. Agora, algumas síndromes específicas, sim. Então, nós precisamos tomar cuidado e trazer informação correta e específica. E não abrir um leque como se fosse uma coisa que funciona para tudo. É anti-inflamatório, é anti-câncer. Não é esse o caminho, ao meu ver. Então, sejamos específicos, sejamos claros e, ao mesmo tempo, apontando os riscos. Que vai haver, em algum momento, a aprovação, isso é caminho sem volta. Não tem como voltar. O Brasil, ainda que conservador, vai seguir o caminho que o mundo inteiro está seguindo. E a ciência vai se autocorrigir, tanto no sentido dessa superexposição, no sentido de achar que vai funcionar para tudo. Eu, particularmente, acho que não vai funcionar para tudo isso que a gente imagina. E aí nós vamos ter um nicho mais específico do que funciona e o que não funciona. É simples. Uhum. Olha, eu quero agradecer aqui a presença dos médicos Carolina Nossetti e do psiquiatra José Gallucci. Os dois trouxeram aqui visões quase parecidas, né, mas não idênticas, sobre o uso medicinal da maconha para o tratamento de diversas doenças. Eles têm, no final aqui do programa, ficou bem claro como eles têm divergências sobre o uso medicinal do uso da maconha para algumas doenças, né, Alexandre? Mas isso faz parte. O importante é que existe um ponto de encontro, que a regulamentação está tardia no nosso país, quer dizer, o papel do Congresso Nacional está devendo para a nossa nação, quer dizer, a gente está sem fazer a lição de casa. Nós estamos aí a 10, 100 passos atrás de países vizinhos, de outros países, de outros continentes. A gente está muito atrás, a gente está precisando fazer essa lição de casa. Eu agradeço muito a presença de vocês hoje aqui. Eu acho que foram vários os esclarecimentos, agradeço demais. Eu agradeço você também, Alexandre Sayad, que colaborou muito na nossa entrevista, meu parceiro de todos os sábados aqui. Agradeço também a Thalita Moreto, que é nossa colaboradora para as redes sociais, pela Band News FM. O apoio operacional é do Gustavo Giovanni, que hoje apanhou bem aqui com a parte técnica. A coordenação é do Renan Suquevicius. Além de nos encontrar nas redes sociais, você pode enviar sua opinião ou sugestão pelo WhatsApp da rádio, que é o 999-592-100. Eu sou Maria Cristina Poli e esse foi o ABC da Notícia. Muito obrigada, gente, pela participação, viu? Obrigada. Obrigado. Obrigada. Eu que agradeço.